pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre as briófitas. Quem são as briófitas? São musgos, por exemplo, né? E quais são as características desse grupo de plantas? Então, as briófitas, pertencentes ao reino das plantas, são do tipo avascular. A gente já fala sobre essa característica mais tarde. Então, as briófitas são todas eucariontes, ou seja, as plantas que têm um material genético organizado dentro de um núcleo. São organismos pluricelulares, não existe organismo que não seja pluricelular no reino das plantas. Autótrofos, ou seja, fazem a fotossíntese. Então, todas as plantas apresentam um pigmento verde chamado clorofila, que permite a realização desse processo. O habitat das briófitas é do tipo terrestre, afinal elas foram as primeiras plantas que conseguiram conquistar o ambiente terrestre, porém é um ambiente terrestre úmido. Não encontramos briófitas, por exemplo, no deserto. A gente encontra briófitas em florestas tropicais, por exemplo, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica. Por quê? Porque é um ambiente bastante úmido e ela precisa dessa umidade por dois fatores. Primeiro, para a reprodução, principal no caso, porque sem reprodução não tem vida, não continua essa espécie. E outra porque ela é uma planta desse tipo avascular. Ela não tem um sistema eficiente de condução de água pelo corpo. Então a água vai sendo transportada de célula a célula. E isso também impossibilita essa planta de ter um porte muito grande. Então as briófitas têm cerca de 2, 3, até 5 centímetros na média, né? Tem um pouco mais, tem um pouco menos. Então o porte dela é chamado de minúsculo. Por quê? Porque ela não consegue atingir grandes alturas devido à ausência de tecido condutor de seio. E aí, para ela conseguir sobreviver nesse ambiente terrestre, surgiu uma característica ao longo da evolução, que a gente chama de novidade evolutiva, eu vou abreviar para vocês como NE, que é uma película protetora. Como se fosse uma capa que envolve a planta, célula a célula, que vai impedir essa planta de sofrer desidratação. Então a película protetora surge nas briófitas, garante a conquista do ambiente terrestre e protege ela de desidratação. Porém, ela não consegue ficar muito tempo longe da água. Como eu falei para vocês, não tem como conduzir água pelo corpo e é essencial para a reprodução. A gente vê a reprodução daqui a pouco. Aqui eu coloquei para vocês um esquema mais ou menos de como que é o musgo, né? Um representante da briófita. Então o musgo, assim como outras plantas, tem duas fases de vida. Uma fase chamada gametofítica ou gametófito. E no caso da briófita, exclusivamente, o gametófito é uma fase de vida dominante. Ou seja, por todo o tempo de vida da briófita, ele vai ficar ali presente. E essa outra parte, que é chamada esporófito, e diferente do gametófito, o esporófito é uma fase passageira. Então ele surge, faz o seu papel na natureza e desaparece. Mas ele garante a sobrevivência da planta. Outra coisa, as partes dela, esqueci de falar. Então aqui, o gametófito, que é a plantinha em si, ela vai ter uma estrutura, né, de sustentação, de fixação no substrato, mais absorção de nutrientes, que é chamada de rizoide. Se fosse uma raiz bastante simples, que favorece a fixação no solo, nas rochas, e a absorção da água, né? Água e minerais. Aqui nós temos uma estrutura que sustenta o corpo da planta todo, que é o cauloide, como se fosse um caule. E o filóide, que é como se fosse a folha, a parte da planta, né, verde, que vai realizar a fotossíntese. Então vamos voltar aqui à reprodução. Como que ocorre o ciclo de vida, o ciclo reprodutivo das briófitas? Então, começando pelo gametófito,
assim como outros organismos, né, da natureza, as plantas apresentam dois sexos. Então eu vou ter aqui um gametófito masculino, um gametófito feminino, certo? E aqui, na ponta do gametófito, a gente vai ter a produção dos gametas masculinos chamados anterozoides. Então, o anterozoide, que é o gameta masculino da briófita, é produzido aqui. Ele tem mais ou menos essa cara, né? Ele é biflagelado e toda célula que é flagelada na natureza necessita de água para poder nadar. E para onde ele vai nadar? O gametófito masculino vai nadar até aqui, o gameta masculino, desculpa, vai nadar até o gameta feminino, que está no gametófito feminino, chamado oosfera. Então ele vem nadando aqui, né? Um vapor de água, o próprio vapor de água do ar naquele ambiente vai favorecer esse transporte dos gametas. Transportou, vai acontecer o processo que a gente chama de fecundação. Então, o gameta masculino fecunda o feminino e forma aqui em cima uma nova estrutura, vou até fazer de outra cor aqui, que é o zigoto. E zigoto, por definição, é a primeira célula formada após a união de dois gametas. Bom, o zigoto, ele vai precisar crescer e se desenvolver. Então aqui, cresce e se desenvolve e origina uma nova parte da planta, que é o esporófito. Então aqui eu tenho o gametófito, o zigoto que cresceu e se transformou no esporófito. E dentro dessa estrutura, dessa cápsula, o esporófito vai produzir esporos. Então uma outra célula reprodutiva. Quando ele amadurece, essa parte do esporófito se abre e o esporo encontra um lugar para poder se desenvolver. Então ele cai no solo, começa a germinar, então ele sofre germinação, vai formando um rizóide, continua crescendo, se desenvolvendo e vai dar origem ou a um gametófito masculino ou a um gametófito feminino, certo? Isso aqui também de novo, ó, cresce e se desenvolve. E o ciclo recomeça. Então, resumindo, o gametófito vai produzir gametas que, de uma certa forma, vai originar o esporófito. O esporófito produz o esporo que garante o surgimento do gametófito para a vida ter continuidade. Tudo certinho? Deu para entender? Então agora se liga aí no desafio da corujinha. Eu já volto. Voltei. Conseguiu descobrir o desafio da corujinha? Então ela perguntou para vocês aí, ó. As briófitas são plantas que geralmente não atingem grandes alturas. Ela quer saber por que ela não atinge grandes alturas, né? Que característica se deve a esse fator dela não ser grande? Olha só, eu falei para vocês que as briófitas são plantas avasculares. E ser avascular significa que ela não tem vasos condutores de seiva ou água, né? Então, a ausência dessa estrutura é que impede a briófita de atingir grandes alturas. Como eu falei, a água vai passando de célula a célula. Então, essa água vai sendo utilizada por essa célula, não tem como ela atingir grandes alturas. Tudo certo? Muito difícil? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, curte o vídeo pra mim, se inscreva no nosso canal e até a próxima aula.